Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Arthur. Isso aconteceu com ele na cidade de Apucarana, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2011, o Sr. Arthur tinha 25 anos. E tudo começa assim. Nesse tempo, eu morava em uma vila da minha cidade, onde tinha algumas chácaras e sítios. E as ruas do meu bairro e a região próxima eram quase todas de terras. E nessa época, eu trabalhava como ajudante de um sitiante que fazia entregas com o seu caminhão, onde eu descarregava caixas de frutas e legumes nos varejões da cidade. E para começar o meu relato, é que nesse meu serviço de entregador de caixas, eu trabalhava o dia inteiro. E às vezes, quando eu fazia entregas em outros municípios, eu só chegava em casa perto das 10 horas da noite. E o fato é que de um mês antes de eu dar de cara com um lobisomem na minha frente, é que eu comecei a ver, quando eu chegava do meu serviço, um homem estranho andando pelas estradas de terra próxima do meu bairro. E às vezes esse cara também estava caminhando pela mata, não sei fazendo o quê. Mas o que ocorreu certo dia é que começou a chover muito. E como eu estava fazendo a entrega em outra cidade próxima, o serviço demorou demais e só terminamos a nossa entrega perto das 10 horas da noite. Depois disso, fomos voltando para a nossa cidade. E assim, quando era próximo a 1 hora da madrugada, chegamos no meu bairro. E já o motorista me deixou no ponto onde eu sempre descia, para ir caminhando um pouco até chegar em casa, que dava mais ou menos uns 20 minutos a pé. Porém, eu já na rua de terra, comecei a caminhar. E assim que cheguei perto de um ribeirão, onde eu iria ter que atravessar uma pequena ponte de madeira para chegar no meu bairro, nesse momento começou a chover forte. E depois que andei mais um pouco, cheguei até a ponte e comecei a passar por ali. E nesse instante eu levei um susto, porque eu vi um tipo de animal enorme e estranho, que era parecido com um cachorro negro. Esse bicho saiu correndo de dentro da mata do outro lado do riacho. E essa fera entrou na ponte correndo, onde eu estava passando. Fiquei sem ação nessa hora, pois não dava para eu me virar a tempo e começar a correr daquele animal. E pela aparência desse bicho, com certeza era uma fera perigosa. E eu corri o risco de ser atacado por aquilo se ficasse parado ali esperando. Bom, eu vendo que esse animal estava vindo na minha direção e também que eu não iria conseguir fugir correndo, eu não pensei duas vezes. E a primeira ação que eu fiz foi que eu pulei da ponte e caí no riacho, que estava até meio que cheio por causa da chuva. Mas como não aconteceu nada comigo, porque também a altura da ponte era baixa, mesmo assim eu olhei para cima para tentar enxergar alguma coisa. E eu levei um susto, pois o animal da ponte estava em pé como uma pessoa, e com as mãos em cima do cercado de madeira da ponte. E essa fera parecia um cachorro, principalmente a cabeça, que tinha orelhas grandes e focinho, mas também pelo seu corpo, apesar de ser todo peludo, era quase igual a de um homem. No entanto, para mim, eu já pensei na hora que esse ser era um lobisomem, porque os olhos dele eram como duas luzes acesas e sem reflexo. E também eu pensei em fugir daquele lugar de perigo
o mais rápido possível, porque esse lobisomem voltou a ficar em 4 patas e atravessou a ponte e chegou na estrada de terra. E o que eu fiz foi que eu subi o barranco do riacho do outro lado, pois eu contava que esse bicho não iria descer até o ribeirão para passar pela água. Mas o que ocorreu foi que essa fera voltou na ponte e atravessou para o lado da rua que eu estava fugindo. E eu vendo isso, desci no barranco de novo e passei para o outro lado da banda do riacho e cheguei na rua de terra. Eu fui andando depressa e olhando para trás para ver se o lobisomem mudava de lado outra vez na ponte. E eu vendo que aquela criatura estava meio que sem saber o que fazer e para qual lado da ponte ele iria me perseguir, pois eu consegui confundi-lo na fuga. Logo com isso, eu aproveitei e entrei em uma mata do lado da estrada de terra e corri por aquela vegetação escura. E como eu conhecia bem aquele lugar, então em seguida eu cheguei no meu bairro, mas bem apavorado com o que eu tinha passado. No entanto, pelo menos, a minha vila era um bairro com muitas casas e ruas asfaltadas. E para mim o lobisomem não iria aparecer em um local desses. Mas claro que quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando nesse bicho e do perigo que passei em quase ser pego por essa criatura em cima da ponte. E quando amanheceu o dia, eu resolvi passar pelo local onde eu vi o lobisomem. Mas nesse momento que eu saí de casa, que era mais ou menos 8 horas da manhã, eu fui junto com um primo meu andando em direção do córrego para chegar na ponte. Mas nós caminhando por uma certa trilha de terra que tinha no meio da mata, eu vi aquele homem estranho em que quando eu voltava do serviço na noite, esse cara sempre estava andando pelas estradas de terra e no meio do matagal da região. Mas o estranho é que esse sujeito parecia estar arrastando alguma coisa. Continuamos andando, mas aquele homem percebeu que já estávamos chegando perto dele. E esse sujeito se disfarçou e entrou no meio da vegetação e depois sumiu. Bom, eu e meu primo não ligamos para aquele cara e continuamos o nosso caminho, pois dali depois de irmos até o lugar em que eu vi o lobisomem, nós iríamos para o nosso serviço. Mas a questão é que quando chegamos perto para ver o que aquele estranho arrastava, vimos que era um cachorro morto. E para nossa surpresa, é que esse animal estava com arranhões profundos. E parecia que algum bicho de grande porte deu várias mordidas que arrancaram pedaços grandes do corpo desse cão. Achei estranho aquela situação macabra, e também do porquê aquele homem saiu disfarçadamente assim que ele deixou o corpo do cachorro no mato. Depois de ver isso tudo, foi que eu passei pela ponte onde eu vi o lobisomem, mas não tinha sinal nenhum da criatura. E a seguir voltei para o meu trabalho. E nessa época, eu quando chegava do serviço na parte da noite, eu só descia do caminhão do meu serviço ali no meu bairro, para não correr o risco de caminhar pelas matas e ruas de terras e dar de cara de novo com aquele lobisomem. Mas a questão é que estranhamente, quando eu chegava com um caminhão de serviço na minha região, eu nunca mais vi aquele homem outra vez rondando pela parte da noite. E como naquele dia eu o tinha visto de manhã tentando esconder o corpo do cachorro morto, que tinha sido atacado com certeza por algum bicho, eu comecei a desconfiar que esse andarilho é que virava lobisomem. E foi na forma de criatura
que ele acabou matando o cão na madrugada e depois tentou se desfazer do corpo em um local onde ninguém iria achar o animal. E desse jeito, esse estranho iria conseguir encobrir possíveis crimes que o lobisomem cometia na minha região. E vocês, o que acham desse relato? Será que o andarilho que escondeu o corpo do cão no mato e andava nas noites pelas matas e pelas ruas de terra, se era ele quem virava esse lobisomem? Fica a pergunta para vocês. Bom, pessoal, eu peço a vocês que conheçam também o meu outro canal do YouTube, que se chama Zona do Medo, que tem vários relatos de lobisomens também. Vou deixar o link desse canal Zona do Medo logo abaixo na descrição desse vídeo. E claro, se inscrevam por lá.